Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato que eu vou narrar a vocês agora é um fato no qual eu vou abordar o tema curiosidade. Quem é que nunca ouviu alguém dizer que o gato morreu? Aí a pessoa perguntou por quê? Porque ele foi testar a sua sétima vida e morreu, né? Que diz que ele tem 7 vidas, né? Mas ninguém tem 7 vidas, nenhum animal. Coitado do gato, nem foi testar essas 7 vidas nada. É uma forma de mostrar às pessoas de que a curiosidade pode te levar ao fim. A curiosidade pode fazer você se envolver num acidente, a curiosidade pode te pôr em situações difíceis. Sim, né? Aquele cara curioso demais acaba também se dando mal. E a história de hoje, ela é contada há muitos anos e ela é um conto realmente criado aí da época do Brasil Império, da época que tinha as fazendas e que as pessoas moravam a maioria nas fazendas e que as filhas ficavam em casa, tinham que namorar, sair dali casada. Em uma certa região tinha uma fazenda, um fazendeiro muito rico, possuía engenho, cana, escravos, jagunços, tudo que um fazendeiro rico tinha naquela época. E tinha uma filha muito bonita. Tinha mais, essa era a última que estava na casa dele solteira. Sempre os vizinhos, na época existia muito respeito, né? Eles pensavam, alguns arriscavam em comentar um com o outro, como que uma moça, né? Como se dizia naquela época, né? Uma donzela tão bonita estava ali, ainda solteira, mesmo tendo aí um dote muito grande, né? Só que ninguém imaginava o que acontecia. Várias pessoas passavam por ali, se interessavam por essa moça e marcava de ir na casa dela, ia, conhecia, conversava, como naquela época as coisas era tudo meio atrasado, né? Era que era daquele jeito. E marcava um almoço. No dia do almoço, esse noivo, esse futuro noivo, esse futuro marido, esse pretendente que o pai desta moça, esse fazendeiro, estava ali analisando, observando para ver se servia ou não, ele sumia. Ninguém sabia para onde ele foi, não voltava para casa mais e ninguém achava mais. É um belo dia, um rapaz de muita coragem, um peão, acostumado a lidar com cavalo, boi, a lidar com bicho bravo, onça. Ele resolveu, né? Ficou sabendo dessa história e resolveu ir lá para aquelas bandas a cavalo e foi. Ele chegou na fazenda, fez amizade com o fazendeiro aos poucos e se candidatou. Ficou na vila ali, né? Naquele tempo eles diziam freguesia, né? Ficou ali naquela vila, naquela freguesia, até conseguir o que ele queria. E conseguiu ser aceito como candidato a noivo, marido dessa linda mulher que ele viu, que era uma linda mulher, uma moça muito bonita, e ele pensou, deve ter algum mistério, alguma coisa errada nisso para ela estar até hoje aí sem ninguém tocar nela. Mas ele falou, mas eu vou descobrir e eu vou resolver isso. Bom, começou a conversar com ela, sempre acompanhado do pai e da mãe. Um dia marcou o grande almoço. Ele entrou ali na casa grande, na sede da fazenda, para almoçar, todo mundo almoçando. Ele observou que alguns membros da família comiam em prato normal e alguns usavam cuia. Era uma cuia, quem não sabe cuia fazia da cumbuca, né? Mas essa era diferente.
Havia várias cuias, o fazendeiro comia numa cuia, alguns numa cuia, outros alimentos eram colocados naquelas cuias, era tanta cuia que não tinha quase panela na mesa. Ele observou que serviram o almoço para ele, ele começou a comer, ele observou que aquela cuia era uma cabeça, um crânio cerrado, e ele deu para ele ver que era a cabeça de um ser humano. Mas beleza, ele olhou, achou aquilo tudo estranho, mas fazer o quê? Já morreu, tá tudo sequinho, enfim, eu vou comer aqui mesmo. Tá todo mundo comendo, ele comeu e ficou quieto. No final do almoço, o homem, o fazendeiro, o chamou e começou a conversar com ele, explicar para ele. Falou, olha, você passou o dia aqui, almoçou, tomou café e você passou no teste. Você vai se casar com a minha filha, com ela ali. Mostrou. Você foi aprovado. E o cara olhou assim e falou para ele assim, mas por que eu fui aprovado e tantos outros não? Porque você foi aprovado. Você observou alguma coisa de estranho quando você foi almoçar? Ele falou, não, para mim tudo normal, tudo tranquilo. O homem então levou ele até a mesa e falou, você não acha isso estranho? Esse tipo de vasilha que você comeu, de vasilha que está aí sobre a mesa? O rapaz disse, não, não tem nada de estranho. O homem então se voltou a ele e disse, tem algo estranho sim, e você foi aprovado porque você não mexeu nesse estranho. O fazendeiro então disse a ele, eu não gosto de pessoas curiosas, de pessoas bisbilhoteiras, de pessoas que gostam de perguntar muito, de mexer nas coisas. E cada cuia dessa é a cabeça de um dos pretendentes que já teve aqui, um por um. Nenhum deles passou, e só você e a sua cabeça não vai virar uma cuia como esta. O rapaz então falou, mas por que eles não passaram? Então o homem disse, eles não passaram porque eles eram curiosos. O primeiro veio, comeu e uma cuia que eu não coloquei com essa intenção. Percebeu que era parte da cabeça de um ser humano, começou a fazer muitas perguntas, então morreu. O segundo veio, perguntou, morreu. O terceiro veio, perguntou, morreu. E até chegar em você, que não perguntou. E a partir de hoje, encerra aqui isso daí. Acabou, ninguém mais vai morrer. Você venceu, você não é curioso. E você irá se casar com ela e ser dono de tudo isso. Então, pessoal, isso aí é uma história, como eu disse, um conto muito antigo. E eu ouvi isso, eu e meu pai ouvimos isso uma vez que a gente hospedou em nossa humilde casa uma pessoa que era de Minas e ele veio fazer uns trabalhos de limpeza de torre de alta tensão. E eu não me lembro o que ele viu dentro de casa, né? Claro que não era nada algo mortal. Ah, não. Ele havia encontrado com uma outra pessoa que era o meu tio, que era muito parecido com meu pai. E ele começou a observar o meu pai dias e dias. Até que meu pai foi conversando, ele foi fazendo amizade, meu pai foi falando dos irmãos, da família. Esse homem se chamava Seu Valentim. E aí ele era empreiteiro, né? Pegava o trabalho para executar e contratava outras pessoas. Aí ele contou essa história. Uma história que eu acho muito interessante em respeito à história do curioso, né? Do gato que morreu testando suas 7 vidas, né? Sua 7ª vida. Ele falou, não, eu não perguntei pro senhor porque eu não sei, a gente chega de fora, a gente não tem que estar fazendo muita pergunta, se metendo muito no meio das coisas.
que a gente não sabe nada daquela pessoa, então a gente tem que deixar de ser um pouco curioso, né? Algum tempo atrás, eu não vou dizer aonde eu fui trabalhar, né? Porque não posso, né? Fui trabalhar em um local e lá eu ficava acampado, fazia as rondas ali. E havia uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa gente boa. E ele fazia suas estripulias ali, ficava todo mundo acampado. E eu ouvia dizer que nesse lugar, nessa serra, havia um local que antigamente havia alguns homens muito valentes, muito brigão, até já contei histórias deles aqui. E eles, quando as pessoas entravam em atrito com eles e a pessoa ia a óbito, morria, ele jogava numa toca os ossos. Eu olhei, falei assim, mas eu não vou perguntar, né? Vai que ainda tem algum descendente dele. Aí um dia eu estava sentado com um colega meu e perguntei a ele. Aí ele me respondeu, ainda bem que você perguntou para mim, porque ele é bisavô do fulano, né? Bisavô, não tinha nada a ver, era bisavô. Mas tem coisas que é chato você perguntar, né? Então, muito cuidado com curiosidades e perguntas, porque o mundo é pequeno. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, teve paciência. Peço que dê o joinha, me siga no canal e Deus nos abençoe.